E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula do nosso módulo 1. Por mais que aí esteja escrito módulo 2, Físico-Química no Desenvolvimento de Fármacos, tá errado isso aí. Na verdade, a gente está ainda na introdução à química farmacêutica. Hoje a gente vai trabalhar aspectos gerais da ação dos fármacos, relembrar alguns conceitos de farmacologia e aplicar alguns outros conceitos aqui dentro de química farmacêutica. Então, inicialmente, aí vamos rememorar aí a diferença entre fármaco e medicamento. Acho que todo mundo lembra disso, só de fato para a gente dar uma relembrada. Então, os fármacos serão um princípio ativo de fato, né? As moléculas responsáveis pelo efeito biológico, enquanto os medicamentos serão esses ativos, né, esses princípios ativos, junto de adjuvantes farmacotécnicos ou farmacoterapêuticos, ou também chamados de excipientes, né? Tudo isso junto numa forma farmacêutica. Pode ser uma cápsula, um comprimido, xarope, enfim, infinidade de formas farmacêuticas que nós temos na atualidade. Então a gente começa a ver agora as características gerais aí dos fármacos para entender como que eles vão funcionar e como nós podemos planejá-los na prática. Então a primeira coisa aí são as propriedades farmacoterapêuticas, né? Quais são as intenções de um fármaco? Basicamente ele vai ser usado com alguns objetivos específicos. O primeiro objetivo é o de cura, né? O de terapêutica de doenças que nós utilizamos com maior frequência na realidade. Então alguém tem um problema de saúde, para resolver este problema de saúde se recorre a um fármaco. Por exemplo, uma inflamação. O indivíduo tem uma inflamação por conta de um machucado no pé, no braço, na mão, e acaba recorrendo a um anti-inflamatório para reduzir esse estado de inflamação. Em alguns casos, nós vamos recorrer ao fármaco para uma manutenção do bem-estar, né? No caso, são fármacos paliativos, para cuidados paliativos. Um caso clássico disso é a gripe. Quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente tende a pensar em doenças terminais, doenças que não têm cura, mas a gripe é uma doença, por mais que nós tenhamos medicamentos hoje específicos para a gripe, para o vírus influenza, ainda assim a terapia mais recorrente é a terapia paliativa. Nesse caso, a recorrência do fármaco não vai ser para atacar o vírus, destruir ele, mas sim para tratar os sintomas. Então a gente trata apenas, não a causa do problema, mas as consequências do problema, digamos assim. Então muitos fármacos são utilizados com esse intuito, né? Antitussígenos, às vezes um medicamento para febre. A gente não está tratando a causa da febre, a gente está tratando a febre em si, um efeito de alguma coisa. Fármacos também podem ser utilizados para diagnósticos, né? Tanto para, por exemplo, exames de imagem, como também de outras naturezas, nós podemos utilizar fármacos com esse intuito. Alguns fármacos também são responsáveis por fornecer nutrientes, sejam eles nutrientes orgânicos ou inorgânicos. O exemplo disso é o ferro, né? O ferro ele pode estar complexado a estruturas orgânicas, a fármacos de fato, onde ele vai ter uma ação de ser restabelecido no corpo, né? E vai fazer o efeito tal, mas ele vai estar ligado a uma molécula orgânica, não vai ser o ferro puro ali, né? Até porque questões absortivas também acaba sendo mais interessante ele estar numa forma orgânica. Alguns fármacos também podem ser utilizados com o intuito de prevenção, né? Para evitar que problemas venham a acontecer. Um exemplo clássico que todo mundo conhece é o AAS, né? O ácido acetilsalicílico, que é muito utilizado para prevenir a formação de trombos, né? E consequentes infartos, AVCs ou AVEs, como preferirem. Enfim, é uma função interessante também dos fármacos, muito utilizados para prevenção de doenças, sobretudo doenças cardiovasculares, né? Esse ramo da profilaxia de doenças é algo que tem crescido muito, algo que eu sou apaixonado, gosto muito de estudar e acredito que é o futuro, gente. Em vez de a gente ficar pensando lá como a gente vai lidar com doença tal, Y, X, Z e tal, a gente pensar em como que a gente pode prevenir isso, né? Nem sempre com fármacos, às vezes com nutrientes, às vezes com substâncias gerais, bioquímicas aí e tal, mudança de estilo de vida, mas esse pensamento de profilaxia, de evitar que a doença aconteça, né? É algo que vem crescendo e é muito interessante da gente se atentar para isso. Muitos fármacos já são utilizados com esse intuito, quando nós já temos algo em mente ali sobre o paciente, geralmente pessoas mais idosas, que são mais suscetíveis a certas coisas. Mas nós também temos que pensar como um todo, né? As vacinas também têm esse intuito, né? A gente não pode esquecer de falar delas de forma nenhuma. Elas têm uma função imunológica muitíssimo importante. Nós hoje temos a qualidade de vida que temos, devemos muito disso para a vacina. E as vacinas hoje elas não vêm sendo utilizadas apenas com esse intuito aí de prevenir, né? Mas também de tratamento.
Recentemente, essa semana inclusive, né, saiu algumas notícias sobre a vacina para tratamento de pessoas com vício em crack e cocaína, né, desenvolvida aqui no Brasil mesmo. E a gente começa a ver como que as vacinas elas vêm se ampliando em suas dimensões de aplicação. Já não é apenas algo profilático, mas também algo terapêutico no sentido de curativo, digamos assim, entre aspas. Algo que de fato vai atingir um problema que já existe, né? Não vai prevenir algo que ainda vai possivelmente surgir. E se restava alguma dúvida, sim, vacinas são medicamentos e sim, elas podem ser o objeto de estudo da química farmacêutica também. Não são só fármacos em si, mas também esse pensamento de desenvolvimento de vacinas. Não é algo tão aplicado na química farmacêutica, fica mais para a galera de imuno mesmo, mas a gente também pode ver questões relacionadas a isso. E por fim aí também a função anestésica. Muitos fármacos têm esse fim anestésico. Por mais que esteja ligado à questão de efeito, é algo mais específico, né? Algo geralmente usado para cirurgias, coisas do tipo, né? Me refiro a essa questão, essa esfera, beleza? E nós sabemos muito bem que esses fármacos eles tendem a se ligar a receptores, a enzimas, né, proteínas, enfim. E nós temos dois extremos de desejo aí, digamos assim. Nós temos o extremo da seletividade e o de multi-alvos. O que é isso? No caso da seletividade, em alguns casos, né, nós vamos querer que o fármaco ele se ligue de forma muito restrita a um receptor específico. Né? Nós não vamos querer que ele se ligue, que ele tenha poder de interação com mais de um receptor. Vai acontecer porque é algo natural, né? As moléculas são dinâmicas. Porém, nós vamos desejar, nós vamos planejar fármacos para que eles sejam muito seletivos para um receptor específico. O caso clássico onde isso acontece é o câncer, né? Nós queremos que eles ajam sobre receptores nucleares, por exemplo, de uma forma muito seletiva, porque nós conseguimos assim reduzir problemas seríssimos que nós temos nas quimioterapias relacionados à infinidade de efeitos colaterais adversos que aparecem, o que dificulta muito o tratamento. O câncer já é uma doença que deixa a pessoa muito vulnerável a outras coisas. E quando você adiciona quimioterapia, a pessoa se torna ainda mais vulnerável por conta desses efeitos colaterais, né? Então a terapêutica é bem, bem complicada. Nesse caso, né, quanto mais seletivo nós temos um antineoplásico, mais interessante talvez ele seja na maioria das vezes, porque ele vai reduzir os agravos em efeitos colaterais, o que é um grande desejo dentro da oferta da quimioterapia, seja lá neoadjuvante, adjuvante, tanto faz. Porém, em outras situações, nós vamos desejar fármacos que sejam multi-alvos. O que isso significa? Significa que nós vamos planejá-los, desenvolvê-los ou analisar os que já existem, né? Que não interajam apenas com um receptor, mas com vários receptores. E que isso seja bom, isso seja desejável para nós. Um exemplo clássico é o Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença hoje neurodegenerativa que se tem zilhões de formas de ser acometido, né, de se desenvolver o Alzheimer, algo progressivo, sabemos muito bem disso, mas o seu agravo, né, a sua linha de agravo, se dá também por múltiplos fatores. Então nós vamos ter a ação da acumulação de proteínas beta-amiloides, proteína tau, nós vamos ter também a ação de certas enzimas, como a acetilcolinesterase, a buticolinesterase, também chamada de pseudo-acetilcolinesterase, também das monoaminoxidases A e B, do GSK, enfim, vamos ter várias frentes agindo para o agravo, né, evolução, né, um prognóstico super negativo que nós temos para Alzheimer, que hoje não tem cura, a gente tenta tratar ali tal da melhor forma possível, mas não tem cura. Então, frente a isso, muitas vezes é adotada a postura de polifarmácia. O que é isso, polifarmácia? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É quando nós temos uma múltipla terapia. Nós não estamos tomando apenas um medicamento, estamos tomando vários medicamentos para tratar problemas de saúde. Então, no Alzheimer, geralmente ele já comete pessoas idosas, que na grande esmagadora maioria das vezes já possuem uma série de problemas de saúde, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, enfim, vários outros problemas. Então, eles já tomam medicamentos para tratar esses problemas de saúde. Também tomam medicamentos, às vezes, para prevenir outros problemas, como nós já falamos, no caso dos antiagregantes plaquetários, né, e dos anticoagulantes. E, além disso, descobre-se um Alzheimer e começa ali uma terapêutica, um tratamento. Só que você não vai usar apenas um medicamento para Alzheimer, você vai usar
2, 3 medicamentos para Alzheimer, mais suplementos alimentares, suplementos ali para ajudar o desenvolvimento neurobioquímico. E quando você vai ver, a pessoa está tomando 1 bilhão de medicamentos, com vários efeitos colaterais, várias coisas que reduzem muito a qualidade de vida dela, que acabam degradando muito da sanidade da pessoa. A adesão à terapia diminui muito, o que agrava os outros problemas de saúde. Algumas famílias acabam tirando alguns medicamentos por conta própria, porque vê o sofrimento daquele idoso. Então é uma situação muito complicada, sabe? Muito complicada mesmo. Então nós, como farmacêuticos, pesquisadores de fármacos aí, futuros pesquisadores de fármacos, nós temos que pensar em alternativas que possam mitigar, reduzir essa polifarmácia. E uma estratégia para isso é o desenvolvimento de fármacos multialvos. Então, se eu tenho um fármaco que ele tem a capacidade de se ligar não com um receptor, nem com dois, mas com vários receptores, várias estruturas que estão ligados com a progressão do Parkinson não, né? Do Alzheimer, do Parkinson também, né? Mas do Alzheimer no caso aqui, nós temos uma terapia em potencial. Em vez de usar 3, 4 medicamentos, a pessoa vai usar apenas um, né? Que além de ajudar ali nessa toda problemática, reduz o uso de mais medicamentos. Então, esse foco multialvo também é um outro extremo na busca por fármacos. Então, nós temos esses dois extremos, de hiperseletividade, ultraseletividade, ele muito, muito seletivo. Quanto mais seletivo, melhor. E, ao mesmo tempo, um de multi-alvo, né? Então, é algo a se pensar, né? Algo a se pensar, porque é para onde está caminhando hoje a química farmacêutica no que diz respeito à busca por alvos. Outro conceito muito importante, né, relacionado aos fármacos diz respeito à potência deles, né, potência farmacológica. Então nós vamos ter fármacos mais potentes e alguns menos potentes. Normalmente, quando nós estamos falando de potência, nós vamos sempre comparar fármacos, né, para dizer que um é mais potente que o outro. No caso, eu trouxe 2 fármacos, a loratadina e a desloratadina. A desloratadina, ela é a forma molecular de um metabólito da loratadina, então é como se fosse a loratadina teria que ser absorvida, ser metabolizada para gerar a desloratadina. Então o efeito dela é mais demorado e também menor. É um fármaco menos potente. Você precisa de 10 miligramas de loratadina, né? Porque a biodisponibilidade vai ser um pouco menor para algumas questões e tal. E quanto à desloratadina, ela já é oferta do metabólito, então ela já está pronta ali para o uso, digamos assim. Então o tempo de efeito dela é bem menor, no quesito de começar a ter efeito, né? E ao mesmo tempo ela é mais potente, você necessita de menos fármaco para você conseguir ter um efeito muito similar. Então, quando a gente fala de potência, é essa comparação de um fármaco ser mais potente que o outro e menos potente que o outro. Quanto de miligrama, né, ou gramas de fármaco eu vou necessitar para gerar um efeito específico? Então, se eu quero alcançar um efeito 10, por exemplo, né, de 10 pontos ali, e a loratadina, para alcançar esse efeito, ela precisa de 10 miligramas, e a desloratadina precisa de 5 miligramas, que é metade, logo eu concluo que a desloratadina é mais potente que a loratadina, beleza? E de onde vêm os fármacos, né? Qual é a origem deles? Na atualidade, basicamente, são 3 formas de origem que nós temos. A síntese química, né, que geralmente é a mais utilizada, a gente vai para o laboratório, consegue obter fármacos através de reações orgânicas. A extração natural, onde a gente consegue obter ali de fato compostos e utilizá-los, né, só com métodos de purificação e coisas do tipo. E a modelagem molecular, que é o método mais novinho aí, digamos assim, onde nós conseguimos ir para o computador e fazer alguns ajustes no computador mesmo e no final das contas sintetizar o fármaco. Então, de certa forma, está ligado à síntese também, só que dentro da síntese nós temos o aspecto também de semissíntese. O que é isso? A gente pega moléculas naturais, já estão prontinhas ali da natureza, e a gente só faz algumas alterações para melhorar o efeito dela, ajustar algumas coisas, ou até mesmo usá-las, né, para chegar a fármacos. Nós temos alguns fármacos corticoides, né, os glicocorticoides, e nós obtemos aí da natureza os famosos corticoides naturais, né, também chamados de biocorticoides ou bioesteroides, né, mais comumente chamados. Então a gente tem esses bioesteroides que nós pegamos dos metabolismos secundários das plantas, extraímos, purificamos e depois nós fazemos adições, né?
a gente usa eles como uma base para finalizar glicocorticoides, né, hormônios e tal. Então também é um meio muito utilizado, esse meio de semissíntese. Então, basicamente são essas vias para a obtenção de fármacos. E a via mais interessante, sem dúvidas nenhuma, é a de síntese, porque você não detona a natureza, você não acaba usando demais recursos naturais, por mais que sejam utilizados em alguns casos recursos naturais para síntese, ainda assim é menos do que você ficar extraindo, né? Processos de extrações tendem a não ser tão rentáveis. Por exemplo, você precisa de muita matéria-prima para extrair óleo essencial, né, que é usado como fármaco em alguns casos. Então você pensa que é muita coisa, é muito produto vegetal, né, para você ter uma baixa extração, uma baixa rentabilidade ali de obtenção. Então nem sempre é vantajoso você utilizar a natureza, obviamente que em alguns casos vai ser a única alternativa, mas em outros nós temos outros recursos mais interessantes. E por fim, para realmente finalizar, nós temos as fases de ação dos fármacos. A primeira fase é a biofarmacêutica, que é quando a gente fala do fármaco em si, né, a composição do medicamento, como ela vai interagir entre si, né, qual é a intenção de cada ativinho ali dentro e tal. Quando nós estamos falando lá da farmacologia clínica, né, da farmacoterapêutica, quando nós temos interações medicamentosas entre os medicamentos em si, quando a gente, por exemplo, acabou de tomar um medicamento, vai tomar outro em cima e os dois têm uma reação ali na hora, é uma reação de caráter biofarmacêutica, né, porque é a reação química entre os fármacos. Então, tudo que diz respeito ao aspecto molecular, nós estamos falando de uma fase biofarmacêutica. Já a fase farmacocinética é tudo aquilo que o nosso corpo faz com o fármaco. Então, processo de absorção, distribuição, metabolização, excreção, enfim, tudo isso está relacionado à fase farmacocinética. Já a fase farmacodinâmica está relacionado a questões do que o fármaco, né, faz com o nosso corpo, quais são as modulações que ele consegue gerar através da ação dele de fato nos receptores, nas proteínas, por aí vai. E essa é a lógica da ação dos fármacos, esses são os três pilares aí, e quando a gente vai estudar lá na farmacologia clínica interações medicamentosas, são os três perfis de interações possíveis de se encontrar. Quando a gente fala de fármaco, né, também tem questões de fármaco com alimento e com outras naturezas também. Então a gente essa é o final de hoje, uma aula bem simples, é mais conceitual, a gente ainda está no início aqui falando de algumas questões gerais, mas é isso, espero que tenha entendido e estou à disposição.